Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Todo o caso envolvendo Leandro e a sua meia-irmã Karen teve início em setembro de 2015 em Buenos Aires. Nessa altura, pessoal, o Leandro estava com 25 anos de idade e a sua namorada e também meia-irmã Karen tinha 22 anos. Os dois namoravam já tinha cerca de 6 anos e eu vou explicar essa dinâmica para facilitar o entendimento de vocês. O Leandro, pessoal, era filho de uma mulher chamada Miriam, que tinha 52 anos de idade. E a namorada do Leandro, a Karen, ela era filha de um homem chamado Ricardo, de 54 anos. O Ricardo era o marido da Miriam, ou seja, a Karen e o Leandro eram meio irmãos por conta disso. Mas não só isso, pessoal. Além deles serem meio irmãos, eles namoravam com o consentimento de seus pais. Acontece que na primeira semana de setembro de 2015, o casal Miriam e Ricardo simplesmente desapareceu. Alguns familiares tentaram contato telefônico e também enviaram mensagens, mas não conseguiram falar nem com a Miriam e nem com o Ricardo. No total, eles ficaram incomunicáveis por quase 13 dias. Um irmão do Ricardo esteve na casa da família e conversou com o Leandro na porta mesmo, porque o Leandro não o convidou para entrar na casa. Nesse dia, o irmão do Ricardo foi informado pelo Leandro que tanto a Miriam quanto o Ricardo tinham viajado para o Uruguai e que estariam aproveitando a vida em um cassino. Para os familiares do Ricardo, aquela explicação não fazia muito sentido, porque ele era um homem pé no chão e nunca gostou muito de jogar, principalmente quando esses jogos envolviam dinheiro. Além dos familiares, os vizinhos também estranharam a ausência do casal e tentaram obter informações a respeito do paradeiro deles. Inclusive, um desses vizinhos observou um momento em que um outro irmão do Ricardo bateu na porta perguntando sobre ele. E mais uma vez, o Leandro informou que o Ricardo e a Miriam tinham viajado para o Uruguai. Esse vizinho esperou o irmão do Ricardo sair e correu para conversar com ele. Esse vizinho contou para o irmão do Ricardo que em determinado momento naquela mesma semana ele tinha avistado de sua janela o Leandro e a Karen arrastando diversos sacos de lixo para fora. E em seguida carregaram os sacos para alguns quarteirões abaixo. O vizinho ainda relatou que achou aquilo bem esquisito. Foi nesse momento que os irmãos do Ricardo decidiram contatar a polícia e denunciar o seu desaparecimento. Inicialmente, as autoridades não demonstraram interesse em verificar a denúncia. Afinal de contas, o Ricardo era um pai de família e tinha seus compromissos. Talvez ele só não quisesse ser incomodado mesmo. Mas essa primeira impressão mudou, viu, gente? E mudou quando as autoridades chegaram na residência da família e foram impedidos de entrar. O Leandro informou que eles não entrariam na propriedade de jeito nenhum. Os policiais explicaram que só queriam falar com os responsáveis pela residência, queriam conversar com a Miriam e com o Ricardo, mas o Leandro explicou que o casal estava em um cassino no Uruguai e resistiu. E essa atitude, pessoal, despertou o alerta dos policiais e de alguma maneira os oficiais acabaram invadindo o local e começaram a fazer uma varredura minuciosa na residência. Inicialmente, eles encontraram um bolo de carne do tamanho de uma bola de futebol. E ao questionar que material era aquele e por que estava armazenado daquela maneira, eles receberam como resposta apenas um sorriso debochado vindo do Leandro e silêncio absoluto vindo da Karen. Alguns minutos depois, em uma caixa, outros policiais encontraram partes de um osso pélvico, cabelos ruivos da mesma cor que eram os cabelos da Miriam e também partes de uma coluna vertebral, que era muito semelhante aos de um ser humano. O chefe da polícia, chamado Dario Luther,
disse que também encontrou 3 machados novos, um facão, uma espingarda e uma pistola. Todo o material recolhido foi encaminhado para análise e a Karen e o Leandro foram detidos para interrogatório. A partir desse ponto, pessoal, a polícia começou a descobrir um crime horrível que foi tecido ao longo dos últimos dias e que abalou as mídias regionais e também internacionais. Leandro Yamil Acosta nasceu em 1990 na cidade de Roque Sáenz Peña, na Argentina. Essa é uma cidade que fica localizada na província de Chaco, a cerca de 1000 quilômetros de distância de Buenos Aires, que é a capital do país. O Leandro era filho de uma mulher chamada Miriam Esther Kowalczuk, e não há informações sobre o pai do garoto. Na verdade, o garoto nunca conheceu o seu pai, e devido a alguns problemas financeiros que a sua mãe enfrentava, o garotinho morou com parentes, amigos e até mesmo em um abrigo administrado por uma igreja. A Miriam então decidiu que precisava dar um jeito na vida e acabou se mudando para os arredores de Buenos Aires, onde as ofertas de emprego eram maiores e ela provavelmente passaria pouco tempo desempregada. De fato, pessoal, ela conseguiu trabalho como faxineira em uma grande terceirizada de limpeza e manutenção. E assim que teve seu primeiro dia de folga, ela viajou para sua cidade, buscou seu filho Leandro e levou ele para morar com ela. Quando estava com cerca de 6 anos de idade, a sua mãe conheceu um homem chamado Ricardo Klein. Os encontros rapidamente evoluíram para o namoro e em poucos meses o casal apaixonado decidiu que seria uma ótima ideia se eles morassem juntos. Com isso, o casal se mudou para uma cidade chamada Pilar, que fica a cerca de 45 minutos de distância do centro de Buenos Aires. A casa da família foi praticamente toda construída pelo próprio Ricardo, e ele se orgulhava muito disso. Ele sempre dizia que a maior e melhor escola da vida é o trabalho e que não vale a pena perder tempo em salas de aula. Alguns anos depois, o Ricardo chegou em casa com a triste notícia de que a sua ex-esposa havia falecido e que sua filha foi encaminhada para morar com os avós. Mas aparentemente a garotinha não estava se adaptando muito bem e chorava muito, sentindo a falta tanto da mãe quanto de seu pai. O Ricardo conversou com a Miriam sobre esse detalhe e explicou que os avós eram idosos e não tinham muita paciência com crianças que ficam o dia inteiro chorando, e que se os dois desistissem da menininha, ela não teria com quem ficar. A Miriam então concordou rapidamente com a mudança da garotinha para sua casa. Afinal de contas, ela era somente 2 anos mais nova que seu filho Leandro e os dois poderiam fazer companhia um para o outro. E foi assim que a Karen Daniela Klein foi morar com a família. Alguns anos mais tarde, quando o Leandro estava com 14 para 15 anos de idade, a sua mãe acabou engravidando. E essa notícia não caiu muito bem nos ouvidos tanto do Ricardo quanto da própria Miriam. Isso porque eles já tinham 2 filhos em casa, e o Ricardo pegava bastante no pé do Leandro. Ele queria que o jovem trabalhasse para ajudar no sustento da casa, mas o Leandro tinha uma certa limitação. Quando estava com 13 anos de idade, o garoto teve alguns momentos delicados em relação à sua saúde mental, e precisou fazer acompanhamento com um psiquiatra. Mas para o Ricardo, o garoto só era sensível demais, e de acordo com a sua avaliação nada profissional, na verdade não tinha nada de errado com ele e ele só precisava virar um homem logo e deixar de frescuras. Alguns meses depois, o garoto teve uma doença chamada retocolite ulcerativa, que é uma moléstia inflamatória que atinge a mucosa que reveste o intestino grosso. O garoto passou por uma cirurgia e ficou internado por 6 meses no Hospital Austral de Pilar. Uma parte do seu intestino precisou ser removida e ele teria que tomar medicamentos para o resto da sua vida, além de utilizar uma bolsa de colonostomia. Nesse período em específico, pessoal, o jovem fez uma tentativa de tirar sua própria vida, mas não deu certo como ele imaginava. O Leandro passou a receber uma pensão do governo por invalidez, mas para Miriam e o Ricardo, esse valor era muito baixo e em quase nada ajudava na manutenção daquela família. Por isso, além de insistir que o jovem deveria arrumar um trabalho, nem que fosse de poucas horas, o Ricardo passou ainda a se referir ao jovem como o deficiente.
Bom, como eu ia dizendo para vocês, as coisas ficaram ainda piores quando o jovem estava para completar 15 anos de idade e a Miriam descobriu que estava grávida. E para deixar tudo ainda mais desequilibrado, ela descobriu que teria 2 bebês. Com isso, 9 meses depois, nasceu o casal de gêmeos, Stephanie e Inácio. E dali em diante, a vida de todos naquela casa virou um tormento. Ninguém se entendia mais, brigas e violências eram constantes, panelas voavam para cá, colheres voavam para lá, crianças choravam aqui, pessoas gritavam ali. Enfim, era um rolo só. Bom, cerca de 4 anos se passaram quando o Leandro e a Karen decidiram que precisavam contar algo para seus pais que até então era um segredo. Os dois estavam namorando. Eles eram meio irmãos e tanto a Miriam quanto o Ricardo não estavam nem aí para o que os dois decidissem fazer com suas vidas. Nesse meio tempo, o Leandro arrumou um trabalho em um comércio local e se matriculou na Faculdade de Medicina de Buenos Aires, a UBA. Ele percebeu que sua irmãzinha Stephanie estava com uma volumosa perda de cabelos e seus dentes estavam apodrecendo. Ele associou essas condições aos maus tratos aos quais os gêmeos eram submetidos e conseguiu uma audiência na vara da família. O Leandro, de 18 anos de idade, e sua namorada e meia-irmã Karen, de 16, solicitaram que a justiça lhes entregasse a guarda de seus irmãos gêmeos, alegando que seus pais não alimentavam as crianças corretamente e também não se preocupavam mais com a sua higiene e cuidados básicos. O tribunal concordou que as crianças estavam em péssimas condições, mas se recusou a entregar a guarda para o Leandro e para Karen, porque os dois não conseguiram comprovar meios financeiros suficientes para sustentar 4 pessoas dentro de uma casa. Com isso, o tribunal advertiu os pais e ordenou que uma assistente social visitasse a residência ao menos uma vez por mês. E aqui vai um detalhe interessante, pessoal. Não consta qualquer documento que comprove a visita das assistentes sociais conforme havia sido ordenado pelo tribunal. O tempo foi passando e a relação da família foi só piorando a cada dia. Ricardo chegou a dizer que os gêmeos só iriam para a escola até concluírem a 7ª série do ensino fundamental e em seguida deixariam os estudos para procurar um trabalho. Agora nós vamos viajar lá para frente, lá para setembro de 2015 novamente. Você se lembra que os parentes do Ricardo estavam desconfiados porque já fazia mais de uma semana que ele estava desaparecido? Então, pessoal, nessa altura, os gêmeos já estavam com 11 anos de idade. Leandro estava com 25 anos e a Karen com 22. Ricardo e a Miriam estavam desaparecidos havia 13 dias. E quando a polícia invadiu a casa, eles encontraram carne e ossos, que após o resultado das análises forenses, ficou comprovado que tanto a carne quanto os ossos eram da Miriam. A Karen disse em seu depoimento inicial que uma coisa horrível tinha acontecido. Ela disse que seu meio-irmão e namorado tirou a vida de seus pais, picotou seus corpos e depois os queimou. Ela afirmou ainda que não podia fazer nada porque estava sob ameaça e que por aqueles dias ela e seus irmãos só estavam autorizados a irem no McDonald's do bairro para comprar comida. Basicamente, ela disse que eles 3 também eram vítimas do Leandro. Mas do outro lado, Leandro contou a outros investigadores que ele foi mesmo o responsável por tudo e que não queria que nada de mal acontecesse à sua namorada. Por conta disso, Karen foi inicialmente descartada da acusação de assassinato. As investigações prosseguiram e alguns dias depois, as autoridades encontraram em um terreno que ficava a cerca de 8 quarteirões da residência da família 16 sacos com cinzas, ossos e mais restos humanos carbonizados. Uma psiquiatra e perita oficial do Conselho de Peritos de San Isidro, chamada Ana Maria Harlap, ficou responsável por avaliar o jovem e emitir um relatório para o tribunal. A profissional escreveu em seu relatório que no momento dos fatos, Leandro estava apresentando sintomas de alteração mórbida que com certeza prejudicaram seu discernimento. Ela incluiu no documento também sua descoberta de que Leandro tinha sentimentos de ódio e ansiedade em relação ao Ricardo e a Miriam. Mas esses sentimentos eram muito mais intensos quando se referiam à sua mãe,
Isso era claro porque ele a acusou de abusos ocorridos desde quando ele tinha cerca de 3 anos de idade. O Leandro acusava ainda sua mãe de entregá-lo a seus parceiros para ser abusado por eles, em troca de dinheiro ou mesmo entorpecentes. Apesar de tudo isso, a profissional conclui seu relatório dizendo que o que desencadeou a explosão de raiva no Leandro foi quando ele ouviu seu padrasto Ricardo ordenando que sua filha mais nova, a Stephanie, fosse trazida até ele, porque nas palavras dele, ela estava pronta. De acordo com a conclusão do relatório da perita, o Leandro interpretou que Ricardo queria abusar de sua irmãzinha e por isso começou a planejar o ataque aos seus pais. Apesar deste parecer forense, o promotor do caso exigiu um debate entre diversos outros peritos para concluir se o Leandro era ou não capaz de ser julgado. Mais tarde, a conclusão foi de que sim, ele estava em plena capacidade para ir a julgamento. Mas de qualquer forma, nesse meio tempo ele foi internado em uma clínica psiquiátrica especializada e também uma advogada foi designada pelo Estado para fazer a sua defesa. De dentro dessa clínica, o Leandro gravou alguns vídeos e também escreveu uma carta endereçada à mídia e também a Karen. Ele iniciou a carta dizendo que não é louco e que o monstro agora não fará mais mal a ninguém. Ele diz também que agora ninguém o chamará mais de deficiente e agradece a Karen por sua participação, por tê-lo ajudado com tudo. Ou seja, dessa vez ele muda sua versão e concorda que a Karen participou de tudo. As investigações estavam em andamento e os policiais decidem que também concordam com isso. Uma nova acusação contra Karen então foi protocolada e desta vez os promotores decidem levá-la a julgamento, porque eles tinham novas provas. Leandro decidiu que queria confessar tudo o que realmente aconteceu naquela casa e autorizou sua advogada, uma mulher chamada Mônica Chivrin, a falar com a mídia e publicar sua confissão. Leandro confessou que já estava planejando tirar a vida de seus pais havia vários meses. Ele revelou que começou a ser abusado por seu padrasto quando ele estava com apenas 6 anos de idade, ou seja, logo que a sua mãe conheceu o Ricardo. Mas ela não se importava com isso, porque de acordo com as declarações do Leandro, ela mesma passou a entregá-lo em troca de dinheiro alguns anos depois. Leandro explicou que na manhã do dia 2 de setembro de 2015, ele atirou na cabeça de seu padrasto enquanto ele estava dormindo. Em seguida, ele pegou uma faca e começou a arrancar um pedaço. E foi nesse momento que sua mãe chegou e começou a gritar com ele. Ele então se virou e atirou nela por 2 vezes. Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, ele cozinhou um pedaço de carne e comeu. O Leandro sorriu ao dizer que a carne tinha gosto de porco. Era um pouco salgada, mas deliciosa, porque ele tinha temperado bem com bastante alho e cebola. Quando perguntado sobre sentir remorso em relação à sua própria mãe, ele respondeu que ela era uma bêbada depravada e que ele tinha feito justiça da sua maneira. Depois disso, o jovem denunciou seus pais como abusadores de menores de idade e solicitou uma ordem de restrição contra eles. Em seguida, ele voltou para casa e arrastou os corpos para os fundos, onde permaneceu com eles escondidos por 11 dias. Em seguida, ele acendeu uma fogueira, e é nesse ponto que os promotores começaram a desconfiar da Karen. Tanto a advogada Mônica quanto os promotores acharam improvável que ele conseguisse levar todo o material para os fundos e acender a fogueira sozinho. Primeiro porque nessa época ele estava utilizando uma cadeira de rodas, e segundo porque devido à sua doença ele não conseguiria fazer esforço físico. E foi aí que eles conversaram com vizinhos e uma testemunha disse que avistou a Karen junto da fogueira que foi acesa, ajudando o Leandro com algo que até então ninguém sabia exatamente o que era. Bom, nos anos seguintes, pessoal, esse caso se tornou midiático e uma grande confusão se iniciou. Alguns promotores queriam logo acusar os dois de assassinato em 1º grau. Outros queriam acusar a Karen de assassinato em 2º grau. Os advogados de defesa estavam protestando porque o Leandro tinha um laudo psiquiátrico que dizia que ele não era capaz de ser julgado, mas os laudos foram ignorados pela promotoria.
Por outro lado, alguns depoimentos de familiares e vizinhos eram contrastantes, e por fim ficou aquela confusão que vocês já conhecem quando envolve direito penal, né? Bom, por fim, a promotoria decidiu acusar os dois pelas mortes da Miriam e do Ricardo, e com isso o caso foi finalmente a julgamento, que começou somente quase 4 anos depois, em 2019. De acordo com a explicação apresentada pela promotoria, o crime teria acontecido às 8h30 da manhã. Primeiro Ricardo foi assassinado e em seguida a Miriam, que tinha saído para levar os gêmeos para a escola, e foi alvejada assim que chegou em casa de volta. Inclusive no julgamento, o Leandro alegou que quem atirou na Miriam foi a Karen e que ele só atingiu o Ricardo. Essa acusação bombástica seguiu na contramão do que ele havia admitido algum tempo atrás para sua advogada e também para a mídia. Naquela altura, ele havia dito que ele mesmo atirou nos dois e que a Karen teve pouca ou nenhuma participação nos assassinatos. Mas como eu disse, no julgamento ele mudou essa versão, afirmando que somente a morte do Ricardo tinha sido sua responsabilidade. A promotoria solicitou a pena de prisão perpétua para ambos, mas a defesa da Karen não ficou nada feliz com isso, porque alegou que toda a história do Leandro era mentira e sua sanidade era altamente questionável. Para a defesa, a Karen foi totalmente inocente e vítima de um criminoso perigoso, e que fez tudo o que lhe foi ordenado porque temia por sua vida. A defesa do Leandro, por outro lado, afirmou que condenar seu cliente não seria justo, porque o Leandro tinha laudos psiquiátricos e deveria permanecer em uma clínica, e que era possível que a Karen tenha agido sozinha e se aproveitado das limitações do jovem para confundi-lo e criar uma realidade paralela em sua cabeça, onde ele teria feito tudo, mas era possível que a realidade dos fatos tenha sido diferente disso, porque ele era frágil e doente, e o monstro de toda essa história poderia facilmente ter sido a Karen. Gente, só eu que achei que essa história, assim, daria um filme, porque realmente muitas perguntas ficaram sem resposta, né? Bom, pessoal, a conclusão do julgamento aconteceu no final de outubro de 2019, e Leandro Yamil Acosta, que a essa altura estava com 27 anos de idade, e Karen Daniela Klein, de 25 anos, foram condenados pela Vara Criminal de San Isidro por terem assassinado, desmembrado e queimado seus pais em sua própria casa, em setembro de 2015. Mesmo com os protestos das defesas dos acusados, o representante do Ministério Público discursou e garantiu que ficou sim comprovado que o casal tirou a vida de seus próprios pais e queimou os corpos para se livrar das evidências, e que ele estava feliz em saber que a justiça foi feita. Cerca de um mês depois, em novembro de 2019, o juiz leu a sentença dos dois, que foi de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 35 anos. Em 2021, o Leandro deu outra entrevista e contou mais uma vez que ele tirou a vida de seus pais e que a participação da Karen foi mínima, mas a essa altura muitos argentinos já não acreditavam mais em nada do que o Leandro dizia. Para muitos, o Leandro foi um herói que salvou seus irmãos menores dos terrores e abusos que estavam por vir. Para outros, ele era completamente maluco e, além de acabar com a vida de seus pais e seus irmãos mais novos, ainda arrastou a Karen para a lama e destruiu a sua vida. Tudo isso é um assunto bem polêmico, mas eu quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre esse caso? Será que o Leandro realmente era um herói? Ou será que ele era só um maluco? Deixa aqui pra mim nos comentários. E se ficou até aqui comigo, não esquece, né, gente? Deixa o like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.